Olá, meu nome é João Carvalho, do canal João Carvalho, Mentoria e Questões para Passar. Então, seguindo a dinâmica que eu trouxe na semana passada de trazer aulas inaugurais da parte aqui de noções de direito para o concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, venho trazer nessa aula a aula inaugural aqui de Constituição Estadual do Estado de Minas Gerais. Se você quiser ter acesso ao material completo com todas as aulas, seja de direito constitucional do Estado de Minas Gerais e demais legislações aplicáveis aqui, de acordo com o projeto básico do concurso TJ Minas Gerais e eventuais atualizações desse concurso, vou pedir para que você deixe nos comentários. Eu estou estruturando um curso completo para esse concurso e aí eu vou verificar a demanda e o interesse de vocês para a confecção desse curso e aí futuramente vou disponibilizar esse curso para vocês, tá bem? Então deixem nos comentários se for do seu interesse. Sem mais delongas, vamos então aqui à nossa aula de Constituição Estadual do Estado de Minas Gerais. O primeiro ponto é que você tenha atenção e baixe o documento de forma atualizada, a Constituição de acordo com a última emenda realizada aqui no Estado de Minas Gerais. Conforme consta no projeto básico, o primeiro tópico de Constituição Estadual é o de servidores públicos, mais especificamente dos servidores públicos, né? Então, quando você procura dentro da Constituição Estadual, há ali um tópico específico que trata sobre os servidores públicos. Inicialmente, aqui eu trouxe para a gente questões, no mesmo formato que eu trouxe anteriormente em Direito Constitucional. Então, a primeira questão diz: no que se refere aos servidores públicos, consoante a Constituição do Estado de Minas Gerais, assinale a alternativa correta. E aqui eu listei várias possibilidades de marcação para vocês, né? Vocês precisam assinalar aquela que seja correta. Se for aí do seu interesse, você pode marcar aquela que você considera como correta. Para você que não está acostumado, eu vou passar pelas questões, passar pelas teorias, pela teoria, dando algumas orientações para vocês. E aí, ao fim do vídeo, eu respondo as questões. E aí, vocês já vão ter passado pela teoria e pelos principais pontos. E aí, vocês vão conseguir resolver a questão de forma mais facilitada. Mas aqui eu acredito que já teve tempo para vocês responderem. Vou passar aqui para a segunda questão, que diz que a Constituição do Estado de Minas Gerais estabelece o teto remuneratório. E aí pergunta, sobre esse teto é correto afirmar? E aí trouxe aqui para vocês 4 alternativas. Basicamente você precisa entender sobre o teto segundo a Constituição Estadual de Minas Gerais, né? Se você tiver interesse de marcar a sua alternativa, também pode fazê-lo. Como eu disse, ao fim do vídeo vou trazer o gabarito para você conferir. A terceira questão: a Constituição do Estado de Minas Gerais estabelece que o servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo fará jus a férias-prêmio. Sobre esse benefício, é correto afirmar que sua concessão demanda, e temos aqui 4 alternativas também, com prazos diferentes para você assinalar. Passando aqui para a próxima questão, no que se refere aos servidores públicos, assinale a alternativa incorreta. Letra A, o prêmio por produtividade não se incorporará. O adicional de desempenho. A letra C fala sobre promoção e progressão. E a letra D, sobre a assistência gratuita em creche e pré-escola para o servidor, especificamente, aí, na verdade, para os filhos e dependentes. Então, acredito que já teve o tempo aí para você fazer a leitura desses tópicos e, eventualmente, aí, fazer a sua marcação antecipada. E aqui agora a gente chega propriamente na teoria. Eu vou trazer aqui para vocês os principais tópicos, lembrando que aqueles tópicos, vamos dizer assim, que repetem as instruções, as orientações contidas na Constituição Federal, não vou trazer aqui nesse primeiro momento, até porque elas serão exaustivamente trabalhadas na parte de Constituição Federal, que, como eu disse, constará no curso completo. Então, a atividade administrativa permanente é exercida
na administração direta por servidor efetivo ou em comissão, empregado público ou em função de confiança ou função pública na forma do regime jurídico previsto em lei. Então aqui a gente verifica, né, a administração direta, que trata aí propriamente dos órgãos, dos ministérios, secretarias, são compostas por servidores efetivos ou em comissão. Efetivo é aquele que faz concurso público, comissão é aquele que é comissionado, aquele que é indicado. Empregado público é aquele basicamente que realiza concurso para as empresas estatais, seja ela a empresa pública ou sociedade de economia mista. E ainda temos função de confiança, que é basicamente para servidores efetivos, e ainda função pública. 2. Nas autarquias e fundações públicas por servidor efetivo ou em comissão, aqui o raciocínio vai na mesma linha. Empregado público, aqui tem, de alguma forma, pode surgir um questionamento para você quando fala empregado público para autarquias e fundações públicas. Mas se a gente pensar, por exemplo, que alguns conselhos, que são autarquias, contratam via CLT, de alguma forma isso já engloba aqui essa possibilidade. Ou em função de confiança ou função pública. 3. Entidades públicas de direito privado. E aí a gente tem as empresas estatais, né? Empresa pública, sociedade de economia mista. E aí temos a figura do empregado público, detentor de emprego público ou função de confiança. O artigo 22 também é um tópico que merece nossa atenção. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Até aqui, repetição da Constituição Federal. O parágrafo único traz uma informação de alguma forma nova, que diz que o disposto nesse artigo não se aplica a funções de magistério, um tópico importante para você se ater para a sua prova. Então, esse dispositivo não se aplica para essa função aqui de magistério. Parágrafo 1º. Nas entidades da administração indireta, pelo menos um cargo ou função de confiança de direção superior será provido por servidor ou empregado público de carreira da respectiva instituição. Então, é necessário observar aí que pelo menos um cargo ou função de confiança seja provido por servidor ou empregado público de carreira. Então, tem esse mandamento que precisa ser observado. Parágrafo 2º. Lei complementar disporá sobre as condições para o provimento de cargos e empregos de direção nas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, vedada a nomeação ou designação daqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos nos termos da legislação federal. Então, alguns tópicos para a gente observar é que, primeiro, lei complementar que tratará sobre essa matéria. Não é uma lei comum, não é uma lei ordinária, é uma lei complementar, uma lei mais trabalhosa no sentido de ser aí aprovada. Então, uma lei complementar tem essa atribuição de tratar sobre as condições de provimento dos cargos e empregos de direção em autarquias, fundações, empresas e sociedade de economia mista estadual. Lembrando que não é possível a nomeação ou designação de quem for inelegível em razão de atos ilícitos. Trouxe aqui um outro parágrafo importante para a gente, é que a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos da administração direta, autárquica e fundacional, do MP, Tribunal de Contas, Defensoria e os proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias, cumulativamente ou não incluídas as vantagens pessoais, não poderão exceder o subsídio mensal dos desembargadores do TJ, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e observado o disposto no parágrafo 5º deste artigo. Enfim, esse parágrafo é bem extenso, mas a gente precisa entender que o teto remuneratório no estado de Minas Gerais é do desembargador do TJ. Ainda que a Constituição traga ali o teto do STF, na circunscrição do estado de Minas Gerais, é necessário observar aí o teto do desembargador do TJ. Então, é importante você ter essa distinção
bem constituída. Artigo 27. A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Mais um tópico aqui importante, já tem aí essa preocupação com a parte orçamentária do Estado. Então, tanto o pessoal ativo como o inativo não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Mais uma vez, chama atenção aqui para a lei complementar. O parágrafo 3º desse artigo diz que, para o cumprimento dos limites estabelecidos com base nesse artigo, dentro do prazo fixado na lei complementar referida no caput, o Estado adotará as seguintes providências sucessivamente. Então, para que não seja extrapolado esse limite de despesa com pessoal, algumas alternativas, algumas hipóteses podem ser aí recorridas. Então, a primeira delas é redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Então, essas funções específicas elas podem ser reduzidas em 20% para que a despesa não seja maior do que o previsto nessa lei complementar aqui referida. Então, a primeira hipótese é essa. Se não for atendido, se ainda assim for necessário, aí a gente pensa na dispensa ou exoneração de servidor público, veja bem, não estável, ou seja, não atingiu ainda, não completou ainda os 3 anos para atingir a estabilidade. Admitida em outro órgão da administração direta ou entidade autárquica ou fundacional que conte menos de 3 anos de efetivo exercício. Então, aqui no caso seria a dispensa ou exoneração daquele servidor que ainda não é estável, porém foi admitido em outro órgão da administração direta ou entidade autárquica ou fundacional. Então, a pessoa não vai ficar de mãos abanando porque ela foi admitida em um outro concurso. Só aí na terceira hipótese que a gente pensaria na dispensa propriamente do servidor não estável, observados os critérios de menor tempo de efetivo exercício e de avaliação de desempenho. Então, você verifica que essas 3 hipóteses aqui não atingem o servidor estável. Então, são 3 hipóteses que somente vão ocorrer se essa questão aqui do limite de pessoal for ou estiver para ser ultrapassado. Parágrafo 1º, a gente tem aqui que a lei disporá sobre o cálculo e a periodicidade do prêmio por produtividade, um benefício que pode ser aí que o servidor pode fazer jus, o qual não se incorporará em nenhuma hipótese aos proventos de aposentadoria e pensões a que o servidor fizer jus e cuja concessão dependerá de prévia previsão orçamentária e disponibilidade financeira do Estado. Então, aqui basicamente o que você precisa entender é que o prêmio por produtividade não se incorpora de nenhuma forma à aposentadoria ou pensão. E ainda é preciso ser respeitada a previsão orçamentária e disponibilidade financeira do Estado. Por sua vez, o adicional de desempenho ele é pago mensalmente, né? Esse valor ele é variável, obviamente, de acordo com o desempenho que o servidor apresentar, e ele é calculado nos termos da lei e ainda é vedada a concessão ao detentor exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, a gente precisa entender que o prêmio, a própria palavra diz prêmio, é algo ocasional. Então, a gente não vai entender que ele incorpora a aposentadoria ou pensão. O adicional de desempenho, por sua vez, já é algo contínuo, mensal, que é pago de forma variável, de acordo com o desempenho do servidor, e ainda você precisa entender que o adicional de desempenho não pode ser pago aí exclusivamente para aquele servidor, né, que ocupa um cargo em comissão. Dando seguimento, a gente tem que, para fins de promoção e progressão nas carreiras, será adotado, além dos critérios estabelecidos na legislação pertinente, o sistema de avaliação de desempenho, que será disciplinado em lei, podendo ser prevista pontuação por tempo de serviço. Então,
vai haver aí um sistema de avaliação de desempenho, né, para considerar essas questões de promoção e progressão do servidor, e aí pode ser considerado o tempo de serviço no cálculo, na ponderação aí da avaliação de desempenho. Parágrafo 4º. Serão concedidos ao servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo e função pública, férias-prêmio com duração de 3 meses a cada 5 anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais. Então, um benefício bem importante e acredito que você também o considere bem relevante, principalmente a título de motivação para o seu estudo. Então, a cada 5 anos de efetivo exercício, você tem direito a 3 meses de férias prêmio, né? Então, você pode se ausentar do serviço 3 meses a cada 5 anos. Um benefício aí bem interessante e que pode ser cobrado na sua prova. Parágrafo 6º. Fica assegurado ao servidor público civil o direito a 1. Assistência e previdências sociais extensivas ao cônjuge ou companheiro e aos dependentes. 2. Assistência gratuita em creche e pré-escola aos filhos e aos dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade. Principalmente esse segundo inciso que é bem importante, porque a Constituição Federal também garante esse benefício, porém o limita até 5 anos de idade. Aqui já é mais extensivo, há aí a permissividade até 6 anos de idade, uma diferença que você precisa se ater para a sua prova. O inciso 3 ainda traz para a gente adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Seguindo, a gente tem aqui que os servidores civis e militares eleitos para o cargo de direção ou de representação serão liberados na seguinte proporção para cada sindicato ou associação. Então, trouxe esse dispositivo mais a título informativo. Não acredito que isso, de alguma forma, seja matéria de prova, mas trouxe aqui para você porque é algo particular da Constituição Estadual, então merece sim a sua atenção. Eventualmente, se a banca quiser trazer esse tópico, você vai estar o dominando. Então, de 1.001 a 2.001 filiados, serão escolhidos aí um representante. De 2.001 a 4.000 filiados, serão escolhidos 2 representantes. De 4.001 a 6.000, 3 representantes. 6.001 a 8.000, 4 representantes. E acima de 8.000, 5 representantes. A gente ainda tem aqui no artigo 36 que aos servidores titulares de cargo de provimento efetivo do Estado é assegurado regime próprio de previdência social. Então, que a primeira informação que a gente deduz é que servidores efetivos são regidos pelo regime próprio de previdência, que é um regime diferente do INSS, que é o que está submetido à maior parte da população brasileira. Os servidores serão aposentados, então aqui a gente vai observar 3 possibilidades para que um servidor se aposente. A primeira delas é voluntariamente, ou seja, a pessoa propriamente vai fazer ali o pedido, desde que observada a idade mínima de 62 anos se mulher e 65 se homem, bem como tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos em lei complementar. Então, 62 para mulher, 65 para homem. Ainda é necessário observar o tempo de contribuição e demais requisitos trazidos em lei complementar. Mais uma vez aqui, merece sua atenção, lei complementar. 2. Por incapacidade permanente para o trabalho. Então, se o servidor ali realmente não tiver condições mais de realizar o trabalho de forma permanente, no cargo que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, ou seja, ele não tem a possibilidade de ser aproveitado em uma outra atribuição. 3. Compulsoriamente aos 75 anos com proventos proporcionais na forma de lei complementar. Mais uma vez aqui, lei complementar destaco. E a aposentadoria compulsória aí aos 75 anos, só que
serão feitos cálculos e o servidor fará jus aí a proventos proporcionais ao tempo efetivamente trabalhado. Agora, então, retomamos as questões trazidas anteriormente e aqui vou propriamente para as alternativas. Então, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público será convocado, observada a ordem de classificação, com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Não trouxe esse tópico aqui, mas ele replica propriamente o que traz a Constituição Federal. Então, aqui é o gabarito da questão. A gente vai analisar as demais alternativas para entender o erro delas segundo a Constituição Estadual. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, inclusive para as funções de magistério. Na verdade, a gente viu que função de magistério não está incluída na orientação que consta aqui na primeira parte da afirmativa. Então, item incorreto. C. A política de pessoal adota o sistema de mérito subjetivamente apurado para ingresso no serviço e desenvolvimento na carreira. Não é subjetivamente apurado, é objetivamente apurado. Algo subjetivo é algo arbitrário, algo que pode ser aí enviesado, pode ser injusto. Então, na verdade, não é isso, é objetivamente apurado. Então, item C, incorreto. Letra D. A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos municípios pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar como meio de valorização do trabalho. Na verdade, aqui, item incorreto. A gente verificou que é necessário aí a responsabilidade com essa questão orçamentária. A própria Constituição Estadual traz que a despesa com pessoal não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Então, de fato, aqui, gabarito letra A, que diz que durante o prazo improrrogável previsto num concurso, a ordem de classificação vai ter aqui a prioridade sobre os novos concursados. Então, quem fez o concurso primeiro e está dentro das vagas, ele vai ser convocado com prioridade sobre novos concursados. Então, de fato, gabarito letra A. A segunda questão, então, fala sobre o teto remuneratório. O teto remuneratório de Minas Gerais, como a gente viu na Constituição Estadual, corresponde ao subsídio mensal do desembargador do TJ. Não há que se falar em subsídio mensal do governador de estado, como diz a letra C. A letra B diz que não incide sobre as vantagens de natureza pessoal, acaso recebidas pelo agente público. Na verdade, a gente viu na Constituição Estadual que as vantagens de natureza pessoal estão incluídas na consideração do teto. Então, letra B, incorreta. Letra A diz que corresponde ao subsídio mensal em espécie do ministro do STF. É o teto segundo a Constituição Federal. Como a questão pede aqui pela ótica da Constituição de Minas Gerais, gabarito de fato, letra D. Dando seguimento, aqui pergunta sobre as férias prêmio, um benefício aí importante para os servidores mineiros. Sobre esse benefício, é correto afirmar que sua concessão demanda 5 anos de efetivo exercício no estado de Minas Gerais. Lembrando que você precisa trabalhar 5 anos, você precisa ter de fato aí 5 anos de efetivo exercício, e aí você vai ter direito a 3 meses para gozar aí das férias prêmio. Então, gabarito de fato aqui, letra D. Mais uma questão. No que se refere aos servidores públicos da Constituição do Estado de Minas Gerais, a gente precisa marcar aqui a incorreta. Letra A. O prêmio por produtividade não se incorporará em nenhuma hipótese aos proventos de aposentadoria. Item correto. De fato, a gente viu que o prêmio, que é algo ocasional, não vai incorporar aos proventos de aposentadoria e também pensão. Letra B. O adicional de desempenho será pago mensalmente em valor variável, calculado nos termos da lei. Item também correto. O adicional de desempenho é algo que vai ser pago mensalmente em valor variável de acordo com o desempenho do servidor e o cálculo desse benefício vai ser de acordo com a lei. Letra C.
para fins de promoção e progressão nas carreiras, será adotado, além dos critérios estabelecidos na legislação pertinente, sistema de avaliação de desempenho, que será disciplinado em lei, não podendo ser prevista pontuação por tempo de serviço. Incorreto, no sentido que a gente verificou que pode ser sim previsto pontuação por tempo de serviço. Então, ali pode ser considerado quanto maior o tempo de serviço, ou desde que atingido um determinado tempo de serviço, o servidor faça jus, por exemplo, aqui a uma promoção. Então, item C incorreto, e como o comando da questão pede o item incorreto, letra C, gabarito da questão. Letra D, finalmente, diz que fica assegurado ao servidor público civil o direito à assistência gratuita em creche pré-escola aos filhos e dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade. Então, item correto. Lembrando que a Constituição Federal, por sua vez, traz aí a idade de 5 anos, enquanto a Constituição Estadual aumenta, estende esse benefício aí até 6 anos de idade. E assim a gente encerra mais esse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e também deixar seus comentários. Muito obrigado e até uma próxima.